Bom, gravação então iniciada. Pessoal, na aula passada, só para a gente fazer uma recapitulação, a gente falou sobre o uso de fertilizantes e adubação nitrogenada. Então, falamos sobre o nitrogênio. O nitrogênio ele é assimilado pela planta na forma de dois cátions, de dois íons, um cátion e um ânion. Então, quando eu falo de cátion, estou falando de amônio. Quando eu falo de ânion, estou falando de nitrato. Então, o nitrato e amônio são as formas em que a planta consegue absorver o nitrogênio. O nitrogênio ele possui uma complexidade grande no sistema solo-planta e atmosfera, porque é mediada por transformações. O nitrogênio, né, ele é transformado no solo por mediação dos micro-organismos, tá? Então, ele sofre uma gama de transformações até chegar à assimilação do nitrato ou da amônio pela planta, tá bom? Falamos um pouquinho sobre a questão dos fertilizantes nitrogenados e falamos sobre recomendação de adubação com nitrogênio, tá? Na aula de hoje, nós vamos, então, focar agora num outro elemento químico que também é essencial, um macronutriente, que é o fósforo, tá? Então, o fósforo, ele também vai seguir na mesma linha de raciocínio que a gente fez para o nitrogênio. Entretanto, o fósforo, ele vai ser dos elementos químicos que a gente vai requerer maior atenção. Por que a gente vai requerer maior atenção? Porque ele é um elemento químico que tem algumas propriedades exclusivas, não exclusivas, mas umas características específicas em relação à físico-química dele, o que faz com que ele fica fixado no solo de uma forma tanto na adsorção dele no colóide, quanto na precipitação do mesmo, tá? E eu vou explicar isso tudo na aula de hoje. Então, a gente vai entender um pouquinho desse fenômeno físico-químico que ocorre com o fósforo, especificamente, tá? Que só ocorre com ele, nesse caso. E depois vamos falar sobre os fertilizantes fosfatados e falar sobre recomendação de adubação e interpretação da análise do solo e recomendação de adubação com fósforo, tá bom? A aula de hoje ela é um pouquinho densa e requer um pouco de atenção. Por quê? Porque na aula de hoje, uma etapa influencia na próxima. Por isso que eu vou pedir para que vocês sejam bastante atenciosos, tá? E caso surja alguma dúvida, vocês podem habilitar o microfone de vocês e perguntar, que a gente retoma até vocês entenderem, beleza? Sempre, como eu digo para vocês, o meu objetivo aqui é fazer com que vocês entendam de uma forma mais clara o assunto da disciplina, tá? Eu não quero que vocês decorem nada, eu quero que vocês entendam o fio da meada, porque eu sei que lá na frente, quando vocês forem trabalhar com isso e precisarem fazer recomendação de fósforo, vocês vão ter que entender todas essas nuances para vocês conseguirem fazer uma excelente recomendação, beleza? Bom, então vamos começar então, tá? Bom, pessoal, para a gente começar, desculpa de eu voltar lá em cima, que é o nosso início, eu tenho que falar primeiro sobre quais são as formas em que o fósforo ele é assimilado ou absorvido pelas plantas. Então, o fósforo ele é absorvido na forma de H2PO4- ou HPO4-2. Essas duas formas, que são dois ânions, tá? Então, o fósforo ele só é absorvido na forma de ânion, são as formas em que a planta consegue assimilar o fósforo ou absorver o fósforo via solo, tá? Via solução do solo, beleza? Então, na forma de H2PO4- ou HPO4-2, beleza? São os dois ânions que, Professor, que a planta consegue assimilar. Pode falar, desculpa. Não tô vendo não tá nada. mostrando aqui, porque eu não tô conseguindo ver, não. Ah, a gente não viu? Eu Desculpa, também perdão. não. Então, perdão, eu não compartilhei a tela, né? Tranquilo. Foi um erro meu. Desculpa, pessoal, agora sim, tá? Compartilhando a tela com vocês agora. Consegui todo mundo visualizar? Oi? Positivo, eu tô vendo. Agora tá vendo, né? Desculpa, foi um erro meu mesmo, que eu esqueci de compartilhar, tá? Mas aí a gente pode retomar, que a gente tá bem no início, ainda bem que vocês já me avisaram. Bom, pessoal, então,
Tá aí, né? Quando a gente fala de fósforo, nós estamos falando dessas duas formas de assimilação. São dessas duas formas em que a planta consegue, então, retirar o fósforo do solo e passar ele para dentro da planta, que é o que a gente chama de assimilação, tá? Ou absorção, ou assimilação, absorção, ou são as duas formas mesmo que a gente pode falar disso, né, em relação ao fósforo. Então, como vocês podem perceber, H2PO4- e H2PO4-2 são as duas formas que são dois ânions, tá? Por que são dois ânions? Porque tá aqui, nesse caso, sobrando, um elétron na última camada de valência para completar o seu equilíbrio iônico da molécula. E aqui, nesse caso, está sobrando 2 elétrons na última camada de valência para completar o seu equilíbrio iônico, beleza? Por isso que ele é um ânion, tá bom? É importante dizer que esses dois elementos aqui, ó, tanto o H2PO4- quanto o HPO4-2, eles fazem parte da série heliotrópica. Então, se a gente for fazer uma recapitulação do que é série heliotrópica, nada mais é do que a força de atração do íon, ou no caso, ânion, nesse caso nós estamos falando de ânion, né? Porque íon pode ser tanto cátions quanto ânions. Como a gente está falando de sobrando elétron nos meus íons, então eu estou falando necessariamente de ânion, tá? Quando está sobrando elétrons. Quando está faltando íon, quando está faltando elétron no meu íon, aí eu estou falando de cátion. Nesse caso, estamos falando exclusivamente de ânions, tá? Então, dentro da série heliotrópica, a força de atração do ânion com a fase sólida do solo, tá? Então, a série heliotrópica, ela diz exatamente qual é a força de atração. Então, aqui eu tenho o meu colóide, certo? Então, o meu colóide prefere o quê dentro da força de atração? Primeiro, o fósforo, certo? Ou H2PO4- ou HPO4-2, tá? Aqui eu só coloquei o H2PO4-, mas eles entram na mesma escala de preferência de atração. Depois eu tenho o molibdênio, tá? O molibdênio. E por quê? Porque o H2PO4- e o molibdênio, o fósforo e o molibdênio, na forma de ânion, eles fazem ligação covalente. Não sei se vocês lembram, mas a gente já falou sobre isso lá no início da disciplina, mas o fósforo e o molibdênio fazem ligação covalente, que é uma ligação química forte, de atração forte com a fase sólida do solo, o que faz com que ele fique menos disponível na solução. Ele é preferido ficar grudado na fase sólida ou ligado na fase sólida e ele, portanto, tem uma certa dificuldade para ser liberado para a solução do solo por conta desse tipo de ligação. Já o enxofre, SO4-2, ou o nitrato, que é o nitrogênio na forma de nitrato, né? O nitrogênio na forma de nitrato, e o cloro, que são parecidos, nitrogênio e cloro, fazem ligação eletrostática. Então, esses três ânions aqui fazem ligação eletrostática, que é uma ligação extremamente fraca, o que faz com que eles, então, sejam preferidos estar na solução do solo do que fixados na fase sólida, diferente do fósforo, diferente do molibdênio, beleza? Então, essa força de ligação de atração fazendo com que o fósforo seja preferido no colóide é o que a gente chama de fósforo adsorvido. Então, vamos lá. O que é um fósforo adsorvido? Um fósforo adsorvido é aquele fósforo que está ligado na fase sólida do solo. E esse fósforo adsorvido, ele não retorna para a solução tão facilmente assim, tá? Ele é difícil voltar para a solução. Por quê? Porque a ligação, o tipo de ligação que ele faz com a fase sólida é uma ligação covalente, que é uma ligação forte. Beleza? Então, quando a gente falar de fósforo adsorvido, nós estamos basicamente falando do fósforo que está fixado na fase sólida por ligação covalente. Beleza? Então, esse fósforo adsorvido vai ser importante para nós depois entender como que funciona esse mecanismo aí, né, de fixação do fósforo. Beleza? Depois, uma outra questão que é importante dizer é sobre a precipitação do fósforo. Tá? O que é precipitação do fósforo? Nada mais é do que quando o íon aqui, nesse caso o ânion, né? O H2PO4-, por exemplo, se liga a uma molécula de alumínio ou uma molécula de ferro, ou hidróxido de alumínio ou hidróxido de ferro, tá?
Então, quando a gente se liga a um hidróxido de alumínio ou hidróxido de ferro, se junta então, com o meu ânion, né, H2PO4- de fósforo, formando, então, um precipitado. Então, o que é um precipitado? É uma molécula estável, né? Uma molécula que não é um íon, tá? Então, não tem nem faltando e nem sobrando elétrons. É uma molécula estável. Quando se torna uma molécula estável, o fósforo, então, consequentemente, se torna um precipitado. E olha só, a precipitação do fósforo, quando eu tenho pH em solos ácidos, ou pH menor do que 7, a precipitação ela é favorecida pelo hidróxido de alumínio ou hidróxido de ferro. Então, o ferro e o alumínio presente no solo, em solos ácidos, favorece a precipitação do fósforo, tanto para o alumínio quanto para o ferro, em solos ácidos. E a gente sabe que a precipitação do fósforo também ocorre em solos alcalinos, ou seja, em solos em que o pH é maior do que 7. E o principal responsável pela essa precipitação é o cálcio, nesse caso aqui. Então, uma molécula de cálcio, quando em solos alcalinos, ela tem um potencial de se juntar, então, com o meu ânion de H2PO4-, que é onde tem minha fonte de fósforo, e formar um precipitado aqui de fósforo e cálcio, tá? Então, olha só, quando a gente olha, então, aquela questão da precipitação, só exclusivamente a precipitação, tá, pessoal? Quando a gente olha para a precipitação aqui, ó, olha lá, ó, quando a gente olha para a precipitação, que é esse esqueminha que eu acabei de desenhar aqui para vocês, quando a gente olha para esse esquema do fósforo precipitado, ele pode ser precipitado tanto em solos ácidos quanto em solos alcalinos, tá? Então, o pH, independente de qual ele seja, a precipitação do fósforo vai ocorrer de uma forma natural também, tá? Que é uma questão específica do fósforo. E não tem para onde correr. Por quê? Porque se tiver em pH ácido, ele vai ser precipitado por conta do alumínio e do ferro presente. E se ele estiver em solos alcalinos, ele também vai ser precipitado por conta da presença do cálcio. Beleza? Então, a precipitação do fósforo é uma questão que eu posso até dizer que é natural. É da físico-química e da natureza do íon, tá? Justamente por isso. E aí, juntando, então, a questão do fósforo adsorvido por conta da ligação covalente, ele ser preferido na fase sólida, e também a questão da precipitação, a gente chama isso de fósforo fixado, que nada mais é do que o somatório do fósforo adsorvido, aquele fósforo, então, que ele está lá ligado na fase sólida do solo por ligação covalente, é o que eu chamo de fósforo adsorvido. Opa, mudou aqui. Fósforo adsorvido, e depois eu tenho o fósforo precipitado, que é o fósforo que ele vai precipitar com outros elementos de acordo com o pH. O fósforo adsorvido mais o fósforo precipitado é o que eu chamo aí de fósforo fixado. Então, o problema de fixação do fósforo são dois: a sua adsorção e a sua precipitação. E isso ocorre de forma natural. Então, quando a gente for pensar lá... Oi? Tá sem imagem. Saiu a imagem? Positivo. Então, pessoal, aqui, ó, o fósforo fixado nada mais é do que o quê? O fósforo adsorvido, aquele fósforo, então, que ele está retido na fase sólida, e o fósforo precipitado, que é aquele que se junta a um elemento químico, cálcio, se for pH acima de 7, alumínio e ferro, se for pH abaixo de 7, formando um precipitado. Então, a junção do fósforo adsorvido mais o fósforo precipitado é o que a gente chama de fósforo fixado. Então, o problema da fixação do fósforo é uma questão natural, que ocorre mesmo no solo por conta do físico-química e da natureza da molécula, tá? Do íon. Tá? Esse íon aí, ele é um íon que ele não consegue ficar sozinho no solo. Ele tem que se juntar a alguém. É aquela pessoa extremamente carente, sabe? Que ela não consegue ficar sem um relacionamento, independente de qual ele seja. O fósforo é aquele cara ou aquela mulher que não pensa na qualidade do relacionamento, ele só quer um relacionamento. Ou seja, o carentão, né? Aquela pessoa carente que não consegue ficar sozinha, ela tem que estar de alguma forma ligada a alguém, ou no coloide, nesse caso, ou no cálcio, se for o pH acima de 7, ou no alumínio ou no ferro, tá? Então, o fósforo, ele é um carentão, né? Ele é um elemento carentão dos nutrientes do solo, certo? Por isso que a gente chama, então, o termo de fósforo fixado, tá? Então, o fósforo fixado é a junção tanto do fósforo adsorvido quanto do fósforo precipitado, beleza? Bom, pessoal, o teor de argila no solo vai influenciar nesse fósforo fixado. Por quê? Porque quanto mais teor de argila, quanto maior for o teor de argila, maior vai ser o problema da fixação desse fósforo. Vocês sabem dizer o porquê?
que o fósforo ele vai ser mais fixado no solo, vai ter mais fósforo fixado por conta do teor de argila maior? Alguém pode me dizer o porquê que essa correlação ela é positiva? Seria por causa da ligação covalente, tá, professor? Porque na Exato. argila tem mais colóide? Exatamente isso. Quanto mais colóide tiver no solo, maior vai ser a possibilidade, então, desse fósforo ficar, então, absorvido e aumentando, então, aí a quantidade de fósforo precipitado. Beleza? Então, isso é importante. Quanto maior o teor de argila, maior vai ser o problema da fixação. E é óbvio que, quando a gente for falar lá nos cálculos de recomendação de fósforo, vai ver o teor de argila. Vocês vão perceber que quanto maior o teor de argila, maior vai ser a necessidade de aplicação de fósforo via fertilizante, tá bom? Então, isso é uma coisa importante que vocês têm que entender, tá bom? Bom, falando então sobre fertilizantes, é importante dizer aqui a questão do fertilizante fosfatado, tá? Então, aqui eu tenho alguns exemplos, tá? De uso de fertilizantes fosfatados, tá? Então, eu tenho lá, ó, ácido fosfórico, ácido superfosfórico, super simples, super triplo, diamônio fosfato, ou DAP, o MAP, que é fosfato monamônio, ou fosfato diamônio. O DAP e o MAP são dois tipos de fertilizantes muito utilizados aí como adubo fosfatado ou fertilizante fosfatado. Depois nós temos os fosfatos parcialmente acidulados, os fosfatos naturais, como iorim, pó de rocha, etc., os termofosfatos e assim por diante. Todos esses são exemplos de fertilizantes fosfatados. Uma coisa importante dizer é o quê? É o teor de outros nutrientes. Então, por exemplo, no DAP eu sei que eu tenho 45% de P2O5, que é o que eu vou fazer a base do cálculo para mim fazer o quantitativo de fósforo que tem no fertilizante. Então, eu tenho 45% de P2O5 e 16% de N. Então, lá no meu cálculo de adubação, se eu for fazer recomendação de fósforo, eu tenho que fazer o cálculo aí, então, com o tanto de fertilizante que eu tenho que aplicar para o fósforo e ver também o quanto de nitrogênio eu estou jogando de acordo com a minha exigência da cultura, tá bom? Então, isso é importante a gente dizer, porque eu lembro que eu falei para vocês na aula passada, duas coisas importantes que a gente tem que entender dentro dos usos de fertilizantes o número de nutrientes sendo oferecidos no fertilizante e a concentração dos mesmos. Essas duas coisas são importantíssimas para nós, porque é a partir delas que nós vamos fazer os cálculos de recomendação de adubação. Beleza? Bom, então aqui está uma gama de fertilizantes, existem milhares de outros também. Deixa eu ver o que não foi citado aí que está no livro. No meu livro, além desses aqui, ó, principais fertilizantes, nitrogenado. Então, ó, os fosfatados, ó. O fosfato de amônio foi falado, fosfato monamônico foi falado, fosfato natural foi falado, hiperfosfato foi falado, superfosfato simples, superfosfato triplo foi falado, fosfato natural foi falado, termofosfato foi falado, fosfato bicálcico não foi falado, também tem, escória de Thomas também tem fosfato e fosfato natural reativo, tá? Então são vários exemplos de tipos de fertilizantes à base de fosfato que a gente pode utilizar aí, então, tá bom? Beleza, pessoal? Entendido isso, agora nós vamos então para a interpretação da análise do solo. Tá? Então deixa eu dar até um ênfase aqui. Nós vamos para a interpretação da análise do solo. Pessoal, essa parte, ela é muito importante, tá bom? Ela é muito importante e por isso que eu quero que vocês prestem muita atenção, tá bom? Bom, para a interpretação do teor de fósforo no solo, nós vamos ter três métodos que são utilizados para a interpretação do teor de fósforo no solo. O primeiro método, ele é baseado no teor de argila e no fósforo extraído pelo método de Melish. Esse é o primeiro método, tá? Inclusive, ele é o método mais usual, mais corriqueiro que a gente utiliza, tá? Depois nós temos o segundo método, que é o método baseado no fósforo extraído por
por resina trocadora de íons, que é uma forma que você vai analisar. Esse fósforo extraído por resina trocadora de íons não é tão comum quanto o método extraído pelo método de Melish. E, por fim, o terceiro método, eu vou fazer base para a minha recomendação de adubação utilizando dois valores. Primeiro, o fósforo remanescente, que é aquele fósforo oriundo de rochas naturais do solo, oriundas do processo de intemperismo, etc. Ou seja, que é aquele fósforo que está lá no solo, mas ele, nesse momento, está indisponível por conta dos processos de intemperismo, de disponibilização gradual desse nutriente para as plantas, tá bom? Então, esse daqui é o que a gente chama de fósforo remanescente. E depois tem um fósforo baseado no fósforo remanescente e no método do fósforo extraído pelo método de Melish. Então, juntando essas duas informações, fósforo remanescente e fósforo extraído pelo método de Melish, se dá, então, o meu terceiro método de interpretação da análise do solo. Todos esses métodos, pessoal, a gente vai passar por tabelas, tá? Essas tabelas de recomendação, elas estão todas nessa referência aqui, ó. Quando eu coloco tabela, quando eu falo sobre essa questão das tabelas, elas estão naquele livro do Cerrado, que é a minha base de trabalho com vocês. É esse livro aqui, Cerrado, Correção do Solo e Adubação, tá? Então, esse livro é a nossa base, esse daqui, ó. Cerrado, Correção e Adubação. Só para a gente colocar para vocês verem, tá bom? Esse livro que eu vou mostrar para vocês, se a minha internet ela ficar um pouquinho mais rápida, eu consigo mostrar, tá? Mas esse vai ser o livro que nós estamos utilizando como base para a interpretação, é esse daí, Cerrado, Correção do Solo e Adubação, beleza? Vamos ver se já entrou lá. Não. Então, deixa eu só... Opa! Então, vamos ver se já entrou. Então, aqui, ó, é o livro, só para a gente colocar para vocês, é esse livro aqui, tá bom? Então, esse é o livro base que eu estou utilizando para fazer a interpretação, tá bom? Então, pessoal, são esses 3 métodos de interpretação e eu vou dar exemplos, tá? Hoje, na aula de hoje, eu vou conseguir trabalhar com o primeiro método, que é baseado no teor de argila e no P extraído pelo método de Melish, e no terceiro método, que é o P remanescente e P extraído pelo método de Melish. Vai ter diferença na interpretação, né, justamente porque um considera um fósforo não considerado no segundo e no primeiro, e o primeiro ele é baseado no teor de argila, desconsiderando aqui então a questão do fósforo que é retido na fase sólida por ligação covalente, tá bom? Então, ambos os métodos são utilizados, o mais corriqueiro é esse, teor de argila e P extraído pelo método de Melish, beleza? Então, vamos dar um exemplo aqui. O exemplo que eu dei é do café. Deixa eu pegar esse exemplo, porque esse exemplo foi baseado nessa análise química aqui, ó. Análise química do solo. Só pegar para vocês e mostrar, tá? Então, o nosso base de cálculo está partindo dessa análise aqui, ó. Deixa eu só pegar ela aqui. Vocês conseguem visualizar aqui? Então, pronto. Tá aí, ó. Essa análise é um exemplo de uma análise química do solo, né, feita pela IPAMIG, que é uma empresa de extensão, né, de apoio à extensão do estado de Minas Gerais, né, como se fosse aqui no nosso estado, qual que é a de fomento de extensão e assistência técnica? EMPAER? Então, a IPAMIG é a mesma coisa que a IPAER, tá? Essa é a ideia, tá? Aqui, nesse exemplo, eu tenho lá, então, a identificação dos nomes, etc. Aí, aqui, a data de entrada, a amostra, aqui fala, ó, qual que é o tipo de solo, a proteção, né, que foi na camada 0 a 20, e para a cultura do café, nesse caso, tá? Então, aqui ele coloca todas as informações, né, pH em água, teor de alumínio, cálcio, magnésio, alumínio, hidrogênio mais alumínio, soma de bases, saturação por bases real, né? Saturação por bases potencial, teor de potássio, teor de fósforo remanescente, saturação por bases, saturação por alumínio, matéria orgânica, carbono da matéria orgânica, relação cálcio-magnésio, relação cálcio-potássio, relação magnésio-potássio,
relação cálcio, CTC potencial, relação magnésio, CTC potencial, relação potássio, CTC potencial, aqui relacionada à granulometria, que seria o teor de areia, silt e argila do meu solo, tá? Então, colocando aqui minha classe textural franco-argilosa de acordo com essa minha granulometria. Então, aqui é uma análise completa, tá? Um exemplo de uma análise completa que a gente vai trabalhar, tá? Então, olhando para essas informações aqui, o que que eu fiz, né? Eu tenho que entender o seguinte, que para a gente poder fazer interpretação, a gente vai, então, utilizar os métodos. Então, vamos colocar o primeiro método aqui, tá? O meu primeiro método é o teor de argila e o P extraído pelo método de Melich. Então, eu fui lá na minha análise, deixa eu voltar lá, e foi lá. Qual que é o meu valor da o meu teor em porcentagem de argila? 31%. E qual que é minha CTC, o meu fósforo, extraído pelo método de Melich? Então, uma coisa importante que é dizer é o seguinte: quando eu falo extraído pelo método de Melich, a primeira coisa que eu tenho que ver na minha análise é qual foi a forma que esse fósforo aqui, ó, foi extraído, tá? Por quê? Porque a gente tem um fósforo extraído ou por resina trocadora de íons ou fósforo extraído pelo método de Melich, tá? Diferente do fósforo remanescente, tá? Que ele é extraído de uma outra forma, tá bom? Calculado de uma outra forma. Mas esse fósforo aqui, eu primeiro preciso saber como que foi o método de extração dele. Como que eu descubro isso? Na minha legenda. Então, vamos lá, ó, aqui, ó, nas minhas observações, né, ele coloca aqui, ó, as legendas. SB, soma de base, T, Tsão, CTC a pH 7 ou CTC potencial. Bzão, água quente. S, extração com fósforo, monocálcio e ácido acético. E assim por diante. E diz um pouco da legenda de como que esses elementos químicos foram extraídos, tá? Aí vocês podem perceber aqui, ó, no finalzinho, ó, o que que ele diz, ó, saturação por alumínio, né, é o valor do cálculo. Aí ele coloca aqui, ó, fósforo, potássio, cobre, ferro, manganês e zinco foram extraídos pelo método de Melich. Matéria orgânica foi extraída pelo método de Auckler-Black, tá? Um método aí de extração da matéria orgânica. Então vocês podem perceber que esse fósforo aqui foi extraído pelo método de Melich, tá bom? Então, sim, pode falar. Aceita o WhatsApp, por favor? Vou aceitar aqui agora, tá bom? Então, você tem dois, ó. Aí, olhando então aqui, transpus as minhas informações lá da minha análise química do solo para cá. Então, eu sei que meu fósforo ele é de 2,5 miligramas por decímetro cúbico, extraído pelo método de Melich, e meu fósforo remanescente é de 8,5 miligramas por litro, tá? E o meu teor de argila, então, é 31%. Então, utilizando assim, com base nos meus três métodos de interpretação, vamos começar pelo primeiro, teor de argila e IP extraído pelo método de Melich, tá? Eu não falei para vocês, mas lembra que eu falei que a interpretação da análise do solo ela é feita por tabelas? Quando eu falo de tabelas, eu estou falando exatamente disso daqui, quer ver? Estou falando dessas tabelas aqui, ó, tá? Todas essas, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo aqui da primeira tabela. Desse exemplo, deixa eu pegar um outro aqui. Deixa eu pegar um outro. Certo. Deixa eu pegar um outro. E outro. Beleza. Então, vamos começar aqui então para a interpretação. A primeira interpretação que eu tenho que fazer é essa daqui, ó. Olha só, no meu livro, naquele livro que eu mostrei para vocês, tem lá, ó, tabelas 3, tabela 4 e um monte de outras tabelas na sequência, tá? Então, vamos entender então como é que funciona essa tabela aqui. Vamos dar uma olhada no título da tabela. Interpretação da análise do solo para o P extraído pelo método de Melich, de acordo com o teor de argila para a recomendação de adubação fosfatada em sistemas cerqueiros com culturas anuais. A diferença da tabela de cima para a tabela de baixo, essa diferença dessa tabela para essa é simplesmente que uma é em sistema sequeiro e o outro é em sistema irrigado. Então, vocês podem perceber que existem diferenças até no teor de fósforo jogado, tá? Quando um sistema irrigado com um sistema sequeiro. Por isso que é importante a gente diferenciar isso. Quando eu falo de sistema sequeiro, estou falando de um sistema em que não tem nenhum projeto de irrigação implantado, nenhum canal de escoamento, etc. É uma pessoa que simplesmente não utilizou nem de aspersão, microaspersão, pivô central, gotejamento ou qualquer outro tipo de prática que envolva a questão essa questão aí do sistema de irrigação. Então, se eu tenho um sistema de irrigação implantado, aí eu vou para o sistema irrigado. Se não, eu vou para o sistema sequeiro, beleza?
Vamos considerar, então, para a gente padronizar na nossa análise, que nós vamos sempre trabalhar com o sistema sequeiro, tá bom? Que é o mais comum aqui no Mato Grosso, tá? O sistema irrigado, ele já é um pouquinho mais difícil por conta da questão da estrutura, do tamanho da área, etc. Então, fica mais oneroso. Então, os agricultores preferem fazer em sistema sequeiro mesmo por conta do custo-benefício, da logística e tudo mais, beleza? Então, vamos utilizar essa tabela aqui. Olhando para essa tabela aqui, como vocês podem perceber, como é que é feita a interpretação? Olhando lá, então, aqui, ó, por exemplo, para o meu método de Melish, utilizando aqui o teor de argila e o P extraído pelo método de Melish, que é o meu primeiro método, ele é interpretado da seguinte forma. Professor, Sim. eu só tô escutando o senhor, não tá aparecendo nada para mim. Não está aparecendo para você? Tem alguém que tá sem, pessoal, não conseguindo ver? Eu tô vendo. Então, qualquer coisa, se você não conseguir ver, é por conta da internet, etc. Eu tô postando os vídeos na internet, tá? E você assiste novamente só para você ver a imagem, tá bom? Professor, Então, tô com uma dúvida Sim. aqui. Uhum. Tem alguns estudos já feitos que para você regularizar o fósforo, que eu não me engano, a cada 10 kg por hectare de fósforo, se aumenta 1 decimol de fósforo na análise, mais ou menos por quilo. Na verdade, isso vai depender muito, como eu já disse para vocês, do teor de argila que tiver nesse solo. Vai Certo. depender do fósforo que você vai utilizar, do teor de fósforo que você está utilizando, do tipo de fertilizante fosfatado, vai depender de vários fatores, tá? Do E eu vou jeito que ele explicar vai isso para vocês. ser, como é que fala? Conforme a água. Tem um que, conforme você. Como é que eu vou dizer? Quando ele tem contato com a água, tem uns que se dissolve mais rápido, né? Em questão de. Tem a porcentagem lá. E tem uns que tem menos e outros tem mais. Uma coisa assim que você tava vendo. Isso, tem a ver com a tabela que eu mostrei aqui para frente para Certo, vocês. Meu mouse tá indo pro pau. Meu mouse. certo. Ó, mas aqui, vou mostrar para vocês a tabela, tá? A tabela é essa daqui, ó, tá vendo? Olha lá, ó. Portal lá. Para mim não São tá os aparecendo, tipos de depois eu vejo. fertilizantes e a concentração do fósforo neles, ó. Um tem 18, outro tem 41, outro tem 45 e assim por diante. São tipos de fertilizantes fosfatados, tá? Que existem aí. Certo. Beleza? Bom, vamos lá então. Voltando para minha análise do solo e com base em teor de argila no fósforo extraído. Lá na minha tabela, que eu acabei de pegar para vocês, que é essa daqui, eu vou focar então nela no sistema... Opa! Só voltar porque eu quero outro. Nessa tabela aqui, ó. Então, pronto, aqui, ó. Eu tenho uma tabela, tá vendo aqui, ó, que tô focando nela aqui só pra gente trabalhar com ela. Então, nós vamos trabalhar com a tabela 3. Como que funciona, então, esse método baseado no teor de argila e no fósforo extraído pelo método de Mesh? Simples. Eu tenho que saber, então, qual é o teor de argila do meu solo, decidir se ele está menor do que 15, entre 16 a 35, entre 36 a 60 ou maior que 60. Então, eu vou ver onde está a categoria, que nesse caso, no meu solo aqui, da minha análise, que eu acabei de dar exemplo para vocês aqui, ó, o teor de argila do meu solo é 31%, então eu volto então para lá para o meu 31%, certo? Então, que vai ficar aqui, ó, na segunda linha, certo? Essa é a segunda linha de acordo com o meu teor de argila, beleza? E eu vou definir, então, aqui, ó, em miligramas por decímetro cúbico, se o meu fósforo na segunda linha está entre 0 a 5, está entre 5,1 a 10, está entre 10,1 a 15, 15,1 a 20 ou maior do que 20. Nesse caso, o meu teor de fósforo em miligramas, olhando então aqui para a minha análise química do solo, é o que, ó? 2,5, tá vendo aqui, ó? 2,5 é o meu teor de fósforo, tá? Olhando para eles, então, o meu teor de fósforo, olha o que eu posso encontrar aqui, ó. 2,5 tá entre 0 a 5, ou seja, o meu teor de fósforo, baseado no teor de argila e no P extraído pelo método de Melish, eu considero que meu teor de fósforo no meu solo está muito baixo, ou seja, a exigência por aplicação de fertilizantes vai ser alta aí nesse caso, tá? Então, nesse método aqui que eu acabei de descrever para vocês, nesse método aqui que eu acabei de descrever para vocês,
Não sei o que está acontecendo com o meu... Ele está dando pala, já. Eu acho que é a bateria do meu mouse. Bom, ele tá dando pala e eu vou então ignorar ele. Deixa eu só pegar um outro aqui que vai favorecer pra mim. Pronto. Deixa eu arrumar aqui rapidão meu mouse, tá? Deu um problema técnico aqui. Beleza. Aí, agora ficou melhor. Então aí, tá? Né, como vocês podem perceber, né, no meu primeiro método, o meu teor de argila então no meu solo é muito baixo. Já pelo fósforo remanescente, olha só, eu vou também utilizar tabelas. Então aqui um exemplo da tabela aqui, ó, vou ler a legenda, ó. Interpretação da análise do solo para o P extraído pelo método de Melich, de acordo com o fósforo remanescente, para a recomendação de adubação fosfatada em sistema sequeiro com culturas anuais. Então, ele utiliza aqui, ó, fósforo remanescente e o teor de fósforo pelo método de Melich, que é nesse caso, o terceiro método aqui de interpretação, tá? Como que é feito, então, isso? Ó, a mesma coisa do outro método, tabela 6 referente a sequeiros, para culturas anuais, e aqui a tabela 7 é adubação fosfatada em sistemas irrigados, com culturas anuais, beleza? Então, tem essa diferença aí, né? De novo, novamente, no sistema de irrigação, tá? Vamos lá, como é que funciona também aqui, ó? Aqui, o que você vai fazer? Ver então qual que é o teor de fósforo remanescente. Então a gente vai olhar para a nossa tabela e ver fósforo remanescente, olha lá, ó, 8,6 miligramas, tá? Então 8,6 menor do que 10, entre 11 a 30, entre 31 a 45 ou entre 46 a 60, menor do que 10. Então tá nessa linha primeira aqui. Aí aqui tem as categorias, muito baixo, baixo, médio, adequado e alto. Então, lá, o meu teor de fósforo pelo método de Melich, de acordo com a minha análise, que é aqui, ó, nesse caso. Agora, quando eu falei de método de Melich é esse daqui, tá? Que é extraído pelo Melich. Aqui é o fósforo remanescente, que é outro tipo de análise, tá? Então, aqui é miligramas por decímetro cúbico, 2,5. 2,5, então, pessoal, sabendo então que meu fósforo remanescente é menor do que 10, 2,5 está entre 0 a 2, 2,1 a 3, 3,1 a 4, 4,1 a 6 ou maior do que 6. Então, nesse caso, 2,5 está nessa categoria aqui, que é baixo. Então, meu teor de fósforo no meu solo está baixo. Então, olha só, utilizando um método com base no teor de argila, o meu teor de fósforo no solo está muito baixo. Considerando o fósforo remanescente e o teor de fósforo pelo método de Melich, ele está baixo. Então, você percebe que o método muda, inclusive, a interpretação. Beleza? Nós vamos, então, focar, pessoal, no primeiro método, que é o método baseado no teor de argila, que é o mais usual, beleza? Que vocês mais vão ver na prática, o que mais vão fazer e etc. Tá? Então, eu sei que eu descobri, então, que o meu teor de fósforo no solo, de acordo com a minha análise química do solo, está muito baixa, beleza? Isso significa, então, que nós vamos ter que fazer adubação de correção. Então, pausa para o que eu quero dizer agora. Quando eu falo quando eu tenho a necessidade de fazer uma adubação de correção. E o que é uma adubação de correção? A adubação de correção é uma adubação pré-cultura. Pode falar, que eu estou ouvindo. Para fazer a adubação fosfatada, primeiro tem que fazer a calagem, né? Para ter sucesso na adubação fosfatada. Sim, a calagem ela vem antes de qualquer adubação, tá? A calagem ela vem 90 dias antes do início do cultivo. Porque não é jogar dinheiro fora, né? Sim, com certeza. Beleza. Porque você pode ver lá em cima que eu mostrei, certo. Só para a gente tomar então a sua pergunta, vocês podem ver que que o fósforo ele é precipitado e que o pH media isso. Então, quanto mais ácido tiver meu solo, maior vai ser a precipitação do mesmo. Você consegue perceber nessa flechinha aqui, que é uma flechinha que vai e volta? Ou seja, da mesma forma que o fósforo ele pode ser precipitado, ele também pode retornar para o solo, o que vai depender do pH mediando esses processos, tá bom? Certo? Então, a calagem ela é importante para qualquer fertilizante, não só fósforo, para todos os fertilizantes, tá bom? Todos. Que nós vamos utilizar, beleza? Professor, então, pessoal, sim, pode falar. Uma dúvida aqui. Essa precipitação que eu falo aí é a ligação
é diferente de lixiviação, né? Lixiviação é quando o nutriente... Vamos lá de novo, então. Lixiviação, pessoal, é isso daqui, ó. Esses elementos aqui, tá vendo? O nitrato, o nitrogênio na forma de nitrato, ou o cloro, esses elementos, eles têm atração muito fraca com o colóide. Significa que eles vão estar mais na solução do solo, na água do solo. E os elementos que estão mais na água do solo têm maior mobilidade, consequentemente, são mais lixiviados. Esses elementos aqui, que fazem ligação covalente ou ligação forte, eles são preferidos estar na fase sólida, fixado na fase sólida. Ou seja, eles não vão estar na solução, o que significa que a sua mobilidade é reduzida. Ou seja, eles não vão ser lixiviados. Então, se for para mim falar o que é o oposto da lixiviação, o oposto seria a fixação. Então, quando um elemento ele é fixado, altamente fixado, significa que ele é dificilmente lixiviado, tá? No caso, seria o fósforo, né? O fósforo é o exemplo de um elemento altamente fixado, ou seja, ele tem pouquíssima mobilidade de solo, então vocês não vão ver problema de lixiviação do fósforo, porque ele não é móvel no solo, tá? Já o nitrogênio é, beleza? Então, voltando aqui então, pessoal, à minha interpretação, falei então dos métodos de interpretação, né? Citei exemplo de 2, o outro não citei, mas o do meio eu não citei, porque na minha análise do solo, eu não tenho o fósforo extraído por resina trocadora de íons. Então, raramente você vai ver uma análise de solo que tenha o fósforo extraído por resina trocadora. Mas, se caso exista, eu tenho aqui uma tabela. Não é essa. Perdão, também não é essa. Essa daqui, deixa eu ver aqui. Fósforo no solo. Eu acho que eu não abri. Deixa eu só pegar aqui, eu vou abrir para vocês. Aqui, ó, essa imagem aqui, ó, desculpa. Então, aqui, pessoal, ó. Aqui é a interpretação da análise. Isso mesmo, ó. Então, olha só, aqui, ó, olha a tabela 5, ó. Interpretação da análise do solo para o fósforo extraído pelo método da resina trocadora de íons para a recomendação de adubação fosfatada em sistemas agrícolas sequeiro irrigado com culturas anuais, certo? Então, aqui é a mesma forma de interpretação, sistema sequeiro, sistema irrigado, muito baixo, baixo, médio, adequado e alto, de acordo com o valor que vocês obterem do fósforo extraído pela resina trocadora, você vai ver aqui, ó, se for sistema sequeiro, categorizar, se for sistema irrigado, categorizar e ver que se é muito baixo, baixo, médio, adequado e alto, beleza? Então, aí a tabela que você vai utilizar para a interpretação do teor de fósforo no solo para o método do fósforo extraído pelo método da resina trocadora de íons, beleza? Que é o meu segundo método aqui. Como eu não tenho na minha análise, no meu exemplo da minha análise, eu não tenho valor de fósforo pelo método da resina trocadora de íons, porque o fósforo extraído nessa análise é pelo MELISH, eu só consigo, então, fazer os dois, fazer a interpretação da análise do solo com os dois métodos apenas. Esse não, tá? Mas, se caso tenha na sua análise, é daquela forma, utilizando aquela tabela que eu mostrei para vocês, que é a tabela 5. Não é essa. Essa tabela aqui, ó. Não também. Essa tabela aqui, tabela 5, tá? Beleza, pessoal? Então, a gente já falou para vocês sobre a interpretação, de como a gente interpreta o teor de fósforo no solo. Então, eu coloquei aqui, certo, o exemplo do café, que é naquela análise que eu mostrei anteriormente, né, o teor de fósforo remanescente, teor de argila, e eu sei que para o método da argila, baseado na porcentagem de argila, é muito baixo. Para o método do fósforo remanescente é baixo. Nesse caso, vamos utilizar apenas o primeiro método, que é o muito baixo, tá bom? Então, pessoal, como vocês podem perceber, deixa eu voltar lá na minha tabela, olha só, como vocês podem perceber, aqui na minha tabela 8, não. Aqui na minha tabela 3, olha lá, ó, como vocês podem perceber na minha tabela 3, a interpretação do teor de fósforo no solo ela é baseada em 5 categorias. Muito baixo, baixo, médio, adequado e alto. 5 categorias. E aí, o que acontece? Quando o meu teor de fósforo no solo estiver muito baixo, baixo ou médio, quando então o meu teor de fósforo no solo estiver muito baixo, baixo ou médio, eu tenho a necessidade de fazer uma adubação de correção. O que é uma adubação de correção? É quando o meu teor de fósforo está de médio para baixo. Então, médio, baixo e muito baixo.
aí eu preciso fazer uma adubação de correção. O que é uma adubação de correção? É uma adubação que ela é antecipada antes do plantio. Mas nesse caso, a gente pode considerar a adubação de correção também junto com a adubação via a cultura, principalmente em relação ao fósforo. Por quê? Porque o fósforo ele é pouquíssimo móvel no solo, então não tem problema de você aplicar tudo de uma vez, tá? Você não teria esse problema não, tá? Então você pode aplicar tudo de uma vez, tá? Sim, pode falar. Professor, ele pode ser a lanço e incorporado, né? Tem as duas opções, né? O certo, quando a gente fala de fósforo, como o fósforo ele tem baixíssima mobilidade, quando for fazer o plantio, você vai fazer a adubação de semeadura. Então, ela é na linha ou na cova. Se for mudas, por exemplo, uma árvore, na cova. Se for espécies, culturas anuais, no sulco ou na linha, tá? Não é recomendado fazer a aplicação via lanço. Por quê? Porque o fósforo, mais uma vez, é um elemento de baixa mobilidade. Então, quanto mais próximo o fósforo tiver da planta, maior vai ser a probabilidade da raiz encontrar esse nutriente. Então, se você joga o fósforo na entrelinha, você diminui a probabilidade da raiz encontrar esse fósforo. Entendeu? Quanto mais incorporar, então melhor, né? Quanto mais localizado, melhor. Beleza? Beleza? Certo? Então, fechou. Então, pessoal, quando eu estou, então, aqui, o meu teor de fósforo no solo tiver de médio, volta lá, cadê? Volta de novo. É nesse daqui que eu quero mostrar. Isso. Quando o meu teor de fósforo tiver médio, baixo ou muito baixo, eu tenho a necessidade de fazer uma adubação de correção. Então, o que é adubação de correção? A adubação de correção é uma adubação pré-plantio, ou seja, sem saber a exigência da cultura. Por quê? Porque primeiro eu vou fazer uma adubação de correção por conta disso, e depois eu faço uma adubação da cultura. Então, a adubação de correção, ela não considera ainda a cultura. É simplesmente uma adubação assim, fala assim, o meu teor de fósforo está tão baixo no meu solo que eu primeiro preciso corrigir esse teor de fósforo para depois eu saber ir para a minha adubação da cultura, tá? Então, a minha adubação de correção vai somar depois a minha adubação, que é a exigência da cultura, tá? Então, a adubação de correção eu só faço quando o meu teor de fósforo estiver muito baixo, baixo ou médio no meu solo. Por quê? Porque se o meu teor de fósforo aqui, ó, olhando para a minha tabela, tiver adequado ou alto, eu vou direto, eu não preciso fazer a adubação de correção, para a adubação da cultura, beleza? Nesse caso, eu tenho que fazer primeiro uma adubação de correção, para depois ir para a adubação da cultura, tá bom? Então, essa é a adubação de correção. Então, tem a necessidade de fazer uma adubação de correção, beleza? Como que eu faço, então, a interpretação da minha adubação de correção? Ela também é feita por tabelas. Aqui, ó, tabela 8. Recomendação de adubação fosfatada, corretiva, de acordo com a disponibilidade de fósforo e com o teor de argila no solo, em sistemas agrícolas com culturas anuais de sequeiros e irrigados. Então, aqui, ó, sistema sequeiro, sistema irrigado, fósforo no solo, teor de argila aqui na minha coluna, tá? À minha esquerda, a primeira coluna à esquerda, tá? Olha só, como é que funciona, então, essa recomendação de adubação corretiva? Funciona da seguinte forma. Eu já descobri, então, que o meu teor de fósforo no meu solo é muito baixo, tá? Muito baixo. Eu vou lá, então, na minha tabela 8, e vou aqui, ó. Meu sistema que eu estou trabalhando é um sistema sequeiro, né? Que eu já falei anteriormente, sem uma implantação de um sistema de irrigação. E eu sei que o meu teor de fósforo é muito baixo. Beleza, então eu sei que a minha categoria está aqui, ó. Fósforo muito baixo. Qual que é o meu teor de argila? Meu teor de argila é 31%, já antecipando, tá? De acordo com a minha análise química do solo aqui, teor de argila, 31%, certo? Então, olhando então aqui para a minha tabela 8, 31% dá onde? Dá entre 16 a 35. Fica aqui, ó, 31%. O que significa que o meu teor de fósforo no meu solo em sistema sequeiro é muito baixo. Ou seja, o que eu tenho que aplicar na minha adubação de correção, qual que é o valor? Qual que é o valor, pessoal, que eu tenho que aplicar? É 100 quilos por hectare? 100 quilos por hectare de P2O5. Então, eu tenho que aplicar 100 quilos por hectare de P2O5 para fazer a minha adubação de correção. 100 quilos, então, de acordo com a minha tabela 8, 100 quilos por hectare de P2O5, tá? Lembrando isso que a aí adubação daria de mais ou menos correção... quantos decimal, professor?
Ah, e agora eu vou ter que fazer os cálculos para você, eu não vou saber exatamente, Inverter, tá? né? Posso te Teria responder que inverter na depois, tabela, tá? né? Oi? Teria que inverter, né, no cálculo. Eu posso converter para decimal depois para você, tá? Eu só Tranquilo. preciso depois ver o conversor e eu te falo. Mas Beleza. tá lá em quilos por hectare, tá? Então, eu preciso jogar 100 quilos por hectare de P2O5 para mim atender a minha adubação de correção. E lembrando que a adubação de correção ainda nem cheguei na cultura, tá? A adubação de correção é uma coisa que é independente da cultura, independente do sistema que eu vou implantar. Se é banana, se é melão, se é mamão, se é açaí, se é arroz, se é feijão, independente do sistema, essa adubação de correção ela tem que ser feita. Ou seja, tem que se jogar então no meu solo 100 kg por hectare de P2O5. Beleza? O exemplo que eu vou dar então, seguido então a minha adubação de correção, vamos lá. Depois que eu fiz a minha adubação de correção, pessoal, eu sei que o que é o seguinte, toda vez que eu fazer a adubação de correção, na minha cultura, independente de qual ela seja, o meu teor de fósforo vai para o adequado. Então, ou seja, eu vou só voltar aqui, só para me mostrar na minha tabela. Essa aqui. Quando eu faço a minha adubação de correção, significa que eu tá em ou médio, ou baixo, ou muito baixo. Depois que eu fiz a minha adubação de correção, eu vou considerar que o meu teor de fósforo está adequado. Ele não está alto ainda, ele está adequado, tá? Beleza? Então eu vou considerar que está adequado porque eu fiz a minha adubação de correção, eu superei o muito baixo, baixo e o médio, então o meu solo está adequado. Então eu vou ter que ir lá na minha adubação, na minha exigência da cultura, ver que para a categoria do adequado, o quanto de fósforo que eu ainda tenho que jogar no meu solo, tá? Nesse caso, o exemplo que eu vou dar é para a cultura do milho, tá? Então o milho, deixa eu só pegar lá a imagem então para vocês. O milho tá aqui, ó. Cultura do milho, tá? Essa tabela de cima aqui, a que está na outra página, é adubação de semeadura. E aí embaixo é adubação de cobertura. Então, no milho, eu vou ter adubação de semeadura e adubação de cobertura. Na minha adubação de semeadura vai ter nitrogênio, fósforo e potássio. Na minha adubação de cobertura, apenas nitrogênio e potássio. Então, vocês podem perceber que o potássio, pessoal, ele é diferente, ou melhor, que o fósforo ele só se apresenta na semeadura. Por quê? Porque ele é um elemento pouco móvel. Ele não precisa ser parcelado como potássio e nitrogênio. Então, por isso que na adubação de cobertura eu vou precisar aqui demandar um teor de nitrogênio e teor de fósforo, de potássio a mais. Diferente do fósforo que já é contemplado na minha semeadura. Tá? Então tá aqui, né, para o milho, para a cultura do milho, eu trabalho com expectativa de rendimento, então dá lá, ó, em toneladas por hectare, 6 toneladas, 8, 10, 12. E aqui em quilos por hectare de nitrogênio, quilos por hectare de P2O5, quilos por hectare de K2O, tá? Então vamos trabalhar com uma exigência máxima aqui, 12 toneladas por hectare de milho para solos do cerrado, tá? Então, numa expectativa de rendimento máxima de 12 toneladas por hectare de milho, eu sei que para o meu fósforo, olha lá, ó, para o meu fósforo, o meu teor de fósforo no meu solo, então, a partir do momento que eu já fiz a minha adubação de correção, está adequado. Ah, professor, mas e aí? E quando que está alto? Quando que está alto? O meu teor de fósforo ele vai estar alto, galera, quando na minha tabela 3 aqui, ó, que é a tabela de interpretação do teor de fósforo no solo, já estiver alto. Então é quando o meu teor de fósforo, lá na minha análise química, nessa minha análise química aqui, ó, tiver, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, maior do que nesse caso, como o meu teor de argila é 31, então, quando o meu teor de fósforo tiver maior do que 20 miligramas por decímetro cúbico, eu considero que meu teor de fósforo é alto. E aí, a partir desse alto, eu já vou direto para a minha adubação da cultura. Eu já vou lá logo para o milho aqui, ó. Eu já venho direto para o alto, tá? Mas eu estou considerando adequado, por quê? Porque a minha adubação de correção, eu precisei fazer a minha adubação de correção, então se tornou adequado. Certo? Então isso é uma coisa importante a dizer, tá? Então eu sei que meu teor de fósforo, então, é adequado, tá adequado por conta da adubação de correção, e eu tenho que aplicar, então, aqui mais 120 quilos por hectare de P2O5 para atender essa exigência aqui de 12 toneladas por hectare. Beleza? Eu vou vir aqui, então, transcrever isso aqui, ó, para a minha adubação de semeadura, para uma expectativa de rendimento de 12 toneladas por hectare,
que está considerando, então, que meu teor de fósforo está adequado a partir da minha adubação de correção, eu tenho que jogar 125 kg por hectare de P2O5. Somando tudo, tá? 125 com mais 100, 225 quilos por hectare de P2O5 que eu tenho que aplicar, então, no meu solo, de acordo com a minha análise química do solo anteriormente mostrada e para a cultura do milho, tá? Então, nós estamos dando exemplo do milho. Nós temos que jogar isso daqui, beleza? De P2O5. Então, fizemos a parte mais complicada da história, que é descobrir qual é a quantidade de P2O5 que tem que aplicar. Tá? Então, vocês podem perceber que passou por tabelas e tabelas, análises e análises para chegar nesse resultado. E isso é o mais difícil. Por quê? Porque a partir do momento que você já tem o valor de P2O5 já que você precisa jogar, é só você agora fazer a escolha do fertilizante. Então, agora nós vamos entender, ver aqui, dentre esses todos que nós estamos trabalhando, vamos escolher um fertilizante para ver o quanto de recomendação que nós vamos ter que fazer com ele. Beleza? O meu exemplo que eu dei lá, que já está lá dado, é o DAP, tá bom? Então, o meu fertilizante escolhido é o DAP, que é fosfato de amônico, beleza? Tem o fosfato monoamônico e eu tenho o fosfato, que nesse caso aqui, de amônico, beleza? Fosfato de amônico, que é o DAP, tá? Eu sei que no meu DAP eu tenho 16% de nitrogênio e 45% de P2O5. Então, em 1 kg de DAP, eu tenho que jogar, então, 0,45 kg de P2O5. Por que 0,45? Porque eu sei que tem 45% de P2O5. Então, em 1 kg, 450 gramas é de P2O5. Beleza? Certo. Mas eu não quero saber isso daqui. Eu quero saber 225 quilos, que é a minha recomendação de fósforo que eu tenho que aplicar. Façam os cálculos aí para mim. O quanto, então, de DAP que eu tenho que jogar no solo para mim atender essa exigência aqui? 500. Quanto? 500. 500? Todo mundo encontrou 500? Exatamente isso. 500 quilos de DAP por hectare para mim atender a exigência de 225 quilos de P2O5. Beleza? Certo, pessoal? Todo mundo entendeu? Ok? Todo mundo entendeu? Ok. Só que não para por aí. Por quê? Porque a gente sabe que no meu DAP também tem nitrogênio. Então, lembra que eu falei para vocês lá no início da aula de uso de fertilizantes? O que vai ser importante para nós no fertilizante? É saber quantos nutrientes esse fertilizante está oferecendo e qual é a porcentagem e concentração deste. Então, agora, sabendo que a gente tem que jogar, então, 500 quilos de DAP por hectare para atender a minha exigência de fósforo, o quanto de nitrogênio vai ter nesse daqui? Porque eu tenho que saber, né? A da minha exigência, que eu só estou atendendo ela. Vamos só voltar para a minha tabela lá do milho. Deixa eu só pegar o milho aqui novamente. Aqui. Olha lá, ó. Para mim atender, então, uma expectativa de rendimento de 12 toneladas por hectare, eu tenho que jogar quantos de nitrogênio? 30 quilos por hectare de N. Beleza? Tem que jogar, então, 30 quilos por hectare de N. Então, vamos ver se no meu fósforo, nessa quantidade de DAP que eu estou jogando, se eu consigo atender a minha exigência. Vamos lá fazer isso para ver? Então, tá aqui, ó. Ah, eu não... Oh, Rafael, desculpa. Deixa eu só... Então, vamos lá. Vamos, então, falar sobre nitrogênio aqui, então, ó. Então, para uma expectativa de rendimento de 12 toneladas por hectare, para atender, então, uma exigência de 30 kg por hectare de N, o meu fertilizante escolhido lá anteriormente já era o DAP, e eu sei que no DAP eu tenho 16% de N. Então, em 1 kg de DAP, eu tenho 0,16 kg de N, ou 160 gramas de N, beleza? Só que eu não quero saber essa porcentagem. Eu tenho essa porcentagem aqui, ó. Em 1 kg eu tenho isso. Em 500 kg de DAP, o quanto de N que eu tenho que jogar? Vamos ver se vocês conseguem descobrir. Quanto que vai dar aí, pessoal? Dá 80? Oi? Dá 80 quilos? 80 quilos por hectare de N. Ou seja, ó, a minha exigência é 30, certo? Correto? E eu estou jogando
80. Ou seja, eu estou superdosando. Aí eu pergunto para vocês, é interessante utilizar DAP? É. Não, Não. claro que não. Por Eu quê? estou Vai dar superdosando o meu nitrogênio. Lembra lá da primeira lei da fertilidade? O excesso de um nutriente pode causar o quê? Toxidez e perda de rendimento. Então, não é interessante eu jogar muito nutriente. No caso, Então vai ter quê? que trocar Professor, Oi? no caso do nitrogênio aí pode levar acidez também, né? Exatamente, que é um nutriente que pode ser convertido em amônio e aí elevar o pH. Ou Então melhor, tem que deixar o escolher pH outra mais fonte ácido. Desculpa. de fósforo, né? Não entendi? Então tem que utilizar outro tipo de fósforo. Utilizar, exatamente. Então, nós vamos ver que esse DAP não é o melhor para esse caso, tá? Para esse caso específico, para a cultura do milho. Pode ser que seja para um outro tipo de solo, com uma outra análise, para uma outra cultura, pode ser que o DAP se encaixe, tá? Mas nesse meu exemplo, não é interessante utilizar, então, o DAP. Então, vamos voltar, então, e vamos... Professor, Sim. só uma pergunta sobre o fertilizante. Normalmente, quando as empresas compram o fertilizante, elas já compram um formulado, né? De nitrogênio, fósforo e potássio. E, às vezes, não vai se encaixar com o que foi feito da amostra, não vai ser 100% que tem na amostra de solo, né? Fica mesmo com essa deficiência? Então, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês sobre a adubação formulada, depois do potássio, que eu falar do potássio. Como que a gente vai fazer o cálculo para a escolha do adubo formulado? Porque aqui eu estou falando de adubos específicos para cada nutriente. Depois eu vou falar sobre como a gente propor uma adubação formulada. Como é a base de cálculo para propor o adubo formulado. Tá? Porque a base de cálculo para me propor o adubo formulado, o que é um adubo formulado? É o que vocês chamam de NPK. Esse adubo formulado, ele é uma formulação, tá? Que ele tem concentrações diferentes de nitrogênio, fósforo e potássio. Por isso que é NPK. Então, essas concentrações elas vão ser calculadas de acordo com a minha exigência do solo. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Ver qual é a necessidade da cultura e a disponibilidade do nitrogênio, fósforo e potássio no solo, fazer o cálculo para mim saber qual é o formulado que eu preciso comprar para me atender a minha demanda. Entendeu? Eu vou mostrar isso para vocês na aula que vem, tá? Beleza? Beleza. Certo. Então, agora nós estamos utilizando o DAP. A gente viu que o DAP não é bom. Vamos, então, para o MAP. Olha lá, o MAP, ó. O MAP, que é fosfato monoamônico, ele tem 9% de N. Olha lá, já tem um pouquinho menos de N do que o comparado. E aumenta o teor de P2O5. Então, vamos lá. Em 1 kg de MAP, eu tenho 0,48 kg de P2O5 por conta da minha concentração de P2O5 aqui. E eu tenho que atender a minha exigência lá, ó, de fósforo, que é 225. Quanto que dá aí? Pessoal. Quanto? Quanto, então, de MAP que eu tenho que aplicar para me atender uma exigência de 225 kg por hectare de P2O5? 108, professor? 108? 468 kg por hectare de MAP. Um pouquinho menos do que o DAP, né? O DAP era 500. Você tem que aplicar, então, aqui por hectare 400,8 quilos por hectare. Tá, pessoal, essa vírgula aqui, só fazer uma observação. Eu deixei por quê? Porque tá vendo aqui em hectare? Então, eu tenho uma fazenda e a fazenda ela não é só 1 hectare. Ela vai ter 3, se for agricultura familiar, 10, 25 hectares. Se for médio produtor, 500 hectares. Se for grande produtor, acima de 1.000 hectares. Então, é a quantidade. Depois que você multiplicou pela quantidade de hectares, aí sim que você faz o arredondamento. Nesse caso aqui, se fosse só 1 hectare, eu não vou aplicar 468,8 quilos de MAP. Eu vou aplicar 469 quilos de MAP. É redonda para cima, tá bom? Beleza, então, eu descobri aqui, então, que eu tenho que jogar 468 quilos de MAP por hectare, certo? Mas,
quanto de nitrogênio que eu tenho que jogar? Vamos fazer o cálculo aqui, então. Para uma expectativa de rendimento de 12 toneladas, eu sei que eu tenho que jogar 30 quilos, eu sei que no meu MAP eu tenho 9% de N, tá? Eu sei que em 1 kg de MAP eu tenho 0,09 kg de N, e eu tenho que saber o quanto de nitrogênio tem em 468 kg de MAP. Quanto que dá aí, pessoal? Quanto que vocês encontraram? Galera? Alguém? Ô, professor, eu tô no celular aqui, é foda pra fazer. Tá, então eu vou antecipar 42,2 quilos por hectare de N. Olha lá, ó, ainda supera Passou um a pouquinho. expectativa. Tá? Oi? Passou um Ainda pouquinho. supera a expectativa de rendimento, mas me parece, entre uma escolha de MAP e DAP, eu escolheria qual? O MAP. Então, o MAP, ele se enquadra mais na expectativa de rendimento e na ideia, no teor, tá bom? Então, se fosse para mim escolher entre MAP e DAP, o MAP seria, então, o fertilizante mais ideal para essa minha situação específica. Beleza? Certo? Pessoal, a análise está aqui, é isso. Galera, para a aula de hoje, era isso que eu queria falar com vocês. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer? Professor, Sim. aí se você quiser achar o ideal mesmo, é ir procurando adubo por adubo, né? Tipo super fosfato Isso, simples, aí você vai o ter que fazer mato, adubo por adubo. Nesse caso até chegar ao aqui, ó, ideal. nesse caso aqui, adubos em que tem o nitrogênio e fósforo, vamos ver aqui, ó. Eu tenho duas adubos que tem aqui. Deixa eu só ver no meu outro livro aqui, se tem qual é o fertilizante que tem fósforo e nitrogênio junto. Para fósforo e nitrogênio apenas, vamos lá. Eu vou ter aqui, ó. Eu vou ter. Acho que é o super simples, o DAP, o Deixa eu MAP, ver aqui. acho que é os três. Dá uma olhadinha. Não, de nitrogênio é apenas o DAP e o MAP que tem nitrogênio, tá? O super simples não tem. Super Certo. simples tem cálcio e tem enxofre. Ó, o super simples vai ter aqui, ó, cálcio e enxofre, tá? Ele não tem nitrogênio, beleza? Certo. Não é fonte de nitrogênio. Só o MAP e o DAP mesmo, tá? Nesse caso aqui. Deixa eu ver para os outros aqui fertilizantes nitrogenados, se tem algum que tem fósforo. Não. Não tem, tá? Então, nesse caso aqui de fertilizante, só o MAP e o DAP mesmo, nessa situação, tá? Na aula que vem, eu vou mostrar, então, como a gente vai fazer os cálculos a partir de um adubo formulado, com NPK. Por quê? Porque eu preciso falar de potássio primeiro, para depois fazer um adubo formulado, tá? Então, vamos fazer um Professor, adubo formulado e testar aqui para um adubo formulado, beleza? professor, Pessoal, vocês têm alguma dúvida, algum questionário, algum comentário? professor, mais pra frente você poderia falar também da adubação orgânica, né? Nesse sentido. Sim, a adubação orgânica é o mesmo princípio, tá? Faz Mesmo a mesma princípio, coisa? mostro para vocês como é que é feito o cálculo para a aplicação de esterco bovino, esterco de ave, cama de frango, compostagem, biofertilizante, tudo isso a gente calcula, tá? Por quê? Eu só preciso saber qual que é o teor dos nutrientes nesses elementos. Sabendo qual que é o teor de nitrogênio que tem no meu esterco bovino, Faz o mesmo eu cálculo, consigo né? calcular a quantidade de fertilizante que eu tenho que jogar. Entendeu? Uhum. Faz a mesma coisa, né? Então. Professor, É basicamente a mesma coisa. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo ver uma tabela aqui que eu mostro para vocês isso. Deixa eu só ver aqui, peraí. O Nick Rondonópolis. Deixa eu só pegar uma aula antiga minha aqui, que talvez nessa aula antiga eu consigo. Ah, não, eu já sei onde que tá. Peraí, para lá. Volta, o Nick Rondonópolis. Deixa eu só ver aqui. Vou pegar uma aula antiga minha. Gente, mas aonde que tá essa Unique?
fechar aqui, peraí. Unic Rondonópolis. Aí eu vou pegar aqui 2000 e... Só um minuto, rapidão, que eu já acho. Eu acho que foi na aula 2 que a gente já falou sobre... Não. Deixa eu ver na aula 3. Eu acho que é a aula 3. Só ver aqui. Não, foi na aula 1. Me desculpa. Agora que eu lembrei. Então aqui, ó. Matéria orgânica do solo. Eu vou mostrar para vocês aqui como que é feito basicamente para matéria orgânica, tá? Vou pegar uma aula que eu já fiz. Aqui, ó. Fecha. Aqui, ó. Deixa eu projetar isso aqui para vocês verem. Olha aqui, vocês conseguem visualizar aqui essa tabela? Tá todo mundo conseguindo visualizar? Ok. Tá aqui, ó, o material orgânico, abacaxi, arroz, bagaço de carne, bagaço de laranja, borra de café, capim colonhão, esterco de galinha, feijão guandu, grama batatais, serrapilheira, serragem, torta de usina e assim por diante. Tudo isso aqui são compostos orgânicos. Beleza? Olha lá, ó, quantidade de nitrogênio, quantidade de fósforo, quantidade de K2O. Então, com base nisso, ó, aqui tem 9%, tá? Nesse caso aqui, ó, tem 9 gramas de nitrogênio em 1 quilo de fibra de abacaxi. Ou seja, se em 1 quilo, então, eu tenho 9 gramas, eu vou ter quantos por cento? Tem que converter aqui para ver a porcentagem, tá? Mas é basicamente a partir desses valores aqui. Beleza? Tranquilo. Certo? Aí, a partir desse teor, que eu vou calcular lá qual é o fertilizante que mais me interessa. Tá bom? Beleza? Bom, encerrando então a nossa aula, porque senão vai ficar muito longa. Mais alguém tem algum comentário para ser feito, pessoal? Tipo, referente à cultura que for implantada, professor. Se a cultura já tipo, ajudar no processo de ciclagem do fósforo, eu vou reduzir essa adubação ou não? Não, assim, você não vai reduzir a adubação porque a cultura é mais eficiente, não. O que você vai fazer é o seguinte, você vai, ao melhorar a eficiência, você não reduz, você melhora a eficiência. E pode ser que lá depois, na próxima cultura, você não tenha que jogar tanto fósforo a mais, porque você reduziu, como você aumentou a eficiência de uso, diminuindo precipitação, você precisa jogar, então, menos fósforo na próxima, né? Vai se o efeito... O fósforo já vai estar mais médio, né, professor? O efeito, na verdade, de você melhorar a eficiência da adubação não vai ser na cultura que você está trabalhando, mas sim na próxima, se é que você me entende. Você entendeu? Entendi. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você. Vamos, por exemplo, o uso de micorrizas. Então, vamos lá, ó. Não, mentira. 2 coisas que vai melhorar a eficiência da aplicação de fósforo. Duas coisas que a gente utiliza na agricultura. Ai, não estou sem internet. Deixa eu tentar entrar numa internet aqui. Ó, 2 coisas que vão favorecer a absorção de fósforo, tá? Primeiro, micorrizas e fósforo. Quer ver? Vou colocar bem assim. Ó, micorrizas e absorção de fósforo. Imagens. Então, olha só. Ó, vou ver aqui que eu lembro. Então, ó, tá vendo? Aqui não, aqui é um outro tipo de fungo. Eu quero pegar um... Cadê? Então, aqui, ó. Nessa imagenzinha... Deixa eu tentar mostrar para vocês essa imagem. Eu acho que eu tenho uma aula. Deixa eu lembrar a aula que eu coloquei isso. Matéria orgânica. Será que tá nessa aula também? Eu acho que eu falei sobre micorrizas aqui. Deixa eu ver aqui, micorrizas. Não, aqui eu não falo sobre micorrizas. Não é nessa aula. Bom, eu não vou lembrar onde que tá a minha aula, mas eu vou resgatar isso e vou te mostrar para vocês. Mas olha aqui nessa imagem, tá vendo? A micorriza é um fungo
arbuscular que vai interagir com a raiz da planta, aumentando o seu volume de solo explorado. Nesse volume de solo explorado, você aumenta a absorção de água, a absorção de nutrientes, como fósforo e etc. Então, a micorriza é uma prática muito utilizada para ajudar na eficiência do uso do fósforo. E micorriza, ele é um fungo, ou seja, matéria orgânica. E um outro também utilizado é o quê? Ó, a gessagem. Utilizado mais em café. A gessagem, olha lá, ó, também é uma prática agrícola que melhora a absorção de fósforo. Por quê? Porque a gessagem, ela permite, então, neutralizando o alumínio em subsuperfície, você permite maior crescimento radicular, aumentando também o volume de raiz explorada, de solo explorado pelas raízes. Aumentando o volume de solo explorado pelas raízes, você aumenta, então, a possibilidade de absorção de água e nutrientes, como o fósforo. Beleza? Então, são duas práticas agrícolas, tanto o uso de micorrizas quanto de gessagens, que vai favorecer aqui a minha absorção de fósforo, tá bom? Não só de fósforo, né? De todos os nutrientes, mas o fósforo, como ele é um elemento pouco móvel, a partir do momento em que você explora maior volume de solo pela raiz, você tem a possibilidade de encontrar esse fósforo aí que está imobilizado ou fixado, etc. Beleza? Tranquilo. Mais alguma dúvida, pessoal? Sim. Tipo assim, vários nutrientes em grande quantidade são tóxicos, né? E o fósforo, se o cara errou a mão lá e jogou uma quantidade um pouco absurda, tem alguma toxicidade assim, que afeta de forma rápida? Todos os nutrientes vão ter esse problema, né? Quando você aumenta a quantidade exageradamente, você vai dar toxidez. Os micronutrientes, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês aqui. Os micronutrientes. Você vai pro lugar que não te quer. Não, não quero não. Alguém aí sofrendo aí, hein? Só tá nervoso aí. Então, deixa eu ver aqui. Micronutrientes e toxidez. Tem alguém rindo aí, hein? É uns fuxiqueiros aqui perto. A aula em casa é fora, professor. Normal. Ó, eu quero achar um gráfico que mostra isso. Eu não vou conseguir mostrar o gráfico, só desenhando para vocês. Bom, enfim. Os micronutrientes, esse limiar de toxidez e fertilizante e nutriente é alto. Então, ou seja, quando eu errar a mão, se eu errar a mão com micronutriente, com certeza eu estou causando toxidez na planta, porque essa diferença ela é muito, como é que eu posso dizer para você? É um limiar muito tênue entre fertilizante, nutriente e nutriente tóxico e toxidez, tá? Já os macronutrientes, como o fósforo, por exemplo, não tem tanto isso. O limiar é um pouquinho mais flexível. Ou seja, se eu errar na mão, a probabilidade de ser tóxico já é um pouquinho mais baixa, tá? Agora, se você falar para mim dos micronutrientes, por exemplo, manganês, que é o melhor exemplo para falar sobre isso, se você errar na mão, com certeza você está causando toxidez na planta. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Consegui responder? Respondeu sim, professor. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Tranquilo, professor. Só isso mesmo, professor. Comentar alguma coisa? Então, a gente vai encerrando a nossa aula. Eu vou parar a transmissão, parar de compartilhar. Vou parar a transmissão. Pessoal, alguns recadinhos